Criança vê, criança faz. Até quando o preconceito passado de pai para filho para manter uma classe dominante subjugando os demais será tolerado pela nossa sociedade? Vamos entender esse processo que está escancarado aí através do Big Brother, mas muito mais ainda na nossa sociedade que está corroendo todas as nossas relações e criando essa sensação de isolamento, de solidão que está deixando a todos nós exaustos. Quer entender esse processo? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Muitas vezes passamos tanto tempo agarrado a máscaras, a conveniências sociais para nos sentirmos pertencentes a certos grupos que aquela situação, aquela máscara passa a ser a nossa identidade, a gente sequer consegue se desapegar dela mesmo quando a máscara cai. A gente pega a máscara no chão mesmo quando todos viram nossa real face, que não é tão bela quanto aquilo que a gente vende para o mundo, mas mesmo assim a gente recoloca aquela máscara e tenta insistir numa farsa que já não se sustenta mais. Esse, por exemplo, parece ser o caso que acontece dentro do Big Brother, nessa relação da classe que eu chamo de Casagrande e Senzala, que se estabeleceu reativando a luta de classes entre o grupo que representa a classe dominante, que tem aí como sua maior representante a Bruna Grifal, e aqui a Domitila, o Fred e os outros que são sempre os subjugados na sociedade, mas que dessa vez estão se empoderando, se reunindo para ter forças para se colocar como de igual para igual numa sociedade que está em transformação, numa sociedade que acabou de passar por abusos do extremismo e que esse extremismo que ainda continua muito vivo em muitas pessoas que, assim como a Bruna, insistem em resgatar essa máscara que já caiu e colocar nos próprios rostos, tentando viver um conto que já passou, uma realidade que já passou, porque não conseguem enfrentar a realidade de um sistema que nos afasta uns aos outros para nos dominar, para que ele próprio se alimente, mesmo que de ricos e pobres, porque ele precisa expandir a qualquer custo. Fez tu um deus do mundo antigo que devorava almas numa ânsia insaciável por mais e mais almas. É isso que está acontecendo no nosso Brasil, onde a gente vê esses preconceitos sendo repassados de pai para filho, como se a gente vivesse num mundo que fosse incapaz de satisfazer a todos, então precisamos criar inimigos no outro, transportando, animalizando o outro, reduzindo a humanidade dos outros para que eles sejam destruídos. Isso lembra muito aquela relação de um livro do Machado de Assis, onde num conto ele fala sobre a questão do ao vencedor as batatas, onde duas comunidades, temendo que a comida não fosse suficiente para alimentar bem as duas comunidades, começam a guerrear e uma hostilizar a outra, diminuir a outra, para que o vencedor fique com todas as batatas e o outro morra de fome. Pois bem, tem batata sobrando para todo mundo, e é isso que a gente não entende. O problema é que assim, o medo de um lado, mesmo diante de uma montanha de batata que ele nunca vai conseguir comer, de um dia faltar para a 15ª geração dele, faz com que ele assuma essas características do sistema para oprimir o outro que nunca sentiu nem o cheiro da batata. E é isso que vai sendo reproduzido de pai para filho de maneira quase automática, como a gente vê esse preconceito insistente da moça, que mesmo depois do Brasil, ela própria saber que o Brasil não está vendo bem esse preconceito de classe que ela manifesta em relação aos personagens negros, em especial aqueles que têm autoestima, como a Domitila, como o Fred, né? E mesmo assim ela não consegue, ela volta novamente a mostrar o desprezo dela, ela foi para o paredão, mostrou que ela não tem estabilidade emocional nenhuma, você via refletido isso na cara dela, que ela desmontou, mas mesmo assim, ao ver a moça, a Domitila, comemorar, olha, pela primeira vez em um ano e um mês e meio eu não vou para o paredão, ela em vez de ficar na dela, não, falar, não aguenta que semana que vem você está lá de novo, ou seja, a opressão fala tão forte dentro dessa menina, porque ela não consegue sequer segurar seus impulsos de desprezo pelo outro, que na visão dela provavelmente, como bem desenhou, bem mapeou a própria Ludmilla, seriam pessoas que existem pura e simplesmente para servir. Isso vem de casa. Olha como é que o pai dela se comporta aqui.
O pai da tal da Bruna resolveu se expor por conta da filha. Normalmente essa elite ela fica mais na dela, não se expõe para manter aquela imagem de vida perfeita, de família, de comercial de margarina. Mas com a filha no Big Brother ele achou que ele virou celebridade, teve aquela ânsia por aparecer, não só por ter dinheiro, e aí resolveu começar a falar mais do que devia e foi obrigado a apagar a sua conta no Twitter, onde ele soltava pérolas como essa, ofendendo alguns pela sexualidade, o outro associando ao bandidismo porque é preto, porque é de pobre, de periferia, ou seja, sempre diminuindo o outro, lançando preconceitos e estigmas, desumanizando os outros perante a sua classe para poder oprimi-las, para justificar com esse rebaixamento que ele possa ter tudo, que ele possa passar por cima das pessoas de maneira injusta, incólume, sem que tenha que responder. Aliás, a gente viu essa semana, está vendo ainda, né, o tratamento que se dá quando um Lula fala sobre um opressor que ele tem que se ferrar, que ele desejava isso para o cara, e o tratamento que as pessoas deram para um Bolsonaro que desejou isso para o Brasil inteiro o tempo todo, tripudiando da morte de centenas de milhares de pessoas, desviando dinheiro público. Aí o Bolsonaro roubando e roubando joias como propina, vendendo as riquezas do país em troca de propina, e as pessoas tentando comparar isso, minimizar como se fosse um presente que ele recebeu. Ora bola, gente, a gente sabe, sejamos sinceros, ninguém recebe esse tipo de presentes e quem dá esse tipo de presente está querendo algo em troca, como aconteceu lá com o Zema, outro bolsonarista de Minas Gerais, que está querendo dar 600 milhões de reais em isenções de impostos para os super ricos da cidade, pessoal de locadora, onde incluem aqueles que deram 5 milhões de reais de presente para a campanha eleitoral dele. Ou sempre é sempre uma troca de favores. Mas por que você que está desse outro lado insiste em achar que você pertence a esse grupo? Você não pertence. Você está do lado que paga a conta. 99% das pessoas está do lado que paga a conta. São muito poucos os que se beneficiam desse sistema. E mesmo eles acabam sendo tratorados pelo sistema, porque o sistema ele trabalha a partir de uma lógica de jogar um confronto contra o outro para que as pessoas se matem, enquanto isso ele saqueia as carteiras de todos, para que ele sobreviva, e sabe-se lá por quê. É como se o sistema capitalista se tornasse uma entidade autônoma que precisa devorar as pessoas o tempo todo, e quando não serve, até os ricos que achavam que estavam no Olimpo começam a ser devorados. Olha aí o Ike, olha aí o pessoal da Americanas, o Lehman e tantos outros que acharam que o Paulo Maluf, o próprio Bolsonaro, que vai apodrecendo em praça pública. E isso é um processo natural, porque para o sistema todos nós somos descartáveis. Nós temos a tecnologia que poderia estar criando condições e criou as condições como ferramentas para que todo mundo trabalhasse menos, tivesse melhor qualidade de vida. E o que está acontecendo na prática? Ela está sendo utilizada para explorar a gente ao máximo. Nem em períodos da escravidão as pessoas trabalhavam tanto. E com um detalhe, elas próprias põem o grilhão no próprio pé, achando que são empreendedoras, porque criou-se esse eufemismo para a autoescravidão que se dá através do boletos e através do endividamento, através do sistema do capitalismo financeiro. Então, gente, a gente precisa quebrar essa corrente. Esse sistema não funciona mais, ele é moribundo, que ele só não acabou ainda com essa última fase do neoliberalismo, porque a gente insiste em negar que possa existir um outro mundo para além do capitalismo, para além dessa realidade do preconceito que nos joga uns contra os outros, e a gente se sente o tempo todo sozinho, isolado, sem ter a quem recorrer. Esses casos, como vai passando de pai para filho, porque a gente está deixando, porque a gente não se policia. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, porque vamos desvendando esse Brasil para que ele seja um lugar melhor para todos nós.